eu sou Patrícia Lima, professora de Yoga na Shakti Yoga em Juiz de Fora. Eu gostaria de agradecer a Fernanda pelo convite e parabenizá-la por esse projeto Yoga e Saúde na universidade e também por esse canal. O yoga tem uma infinidade de assuntos que a gente poderia conversar. Eu vou falar um pouquinho sobre kleshas. Os kleshas são as emoções aflitivas, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos traz insegurança, raiva, enfim, tudo aquilo que nos tira o nosso centro. Patanjali, que foi o nosso grande mestre que deixou esse legado na forma de aforismos, esse tratado de yoga, ele diz lá no 2º capítulo que o yoga reduz essas aflições e nos conduz ao samadhi. O que seria o samadhi? O samadhi é o equivalente ao nirvana do budismo. Seria o ápice do yoga, seria o resultado do yoga. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Patanjali, quando ele define o yoga, ele usa 3 palavras em sânscrito, que é Chitta, Vritti e Nirodha. Todo mundo que já estudou um pouquinho sobre yoga sabe sobre isso. Mas o que significa isso? Yoga é quando a mente está no estado de Nirodha, um estado de plenitude, de conexão, onde ela não é afetada por esses vrittis, essas ondulações da mente. O que são essas ondulações? Qualquer lembrança que te leva lá para o passado, as projeções que te levam para o futuro, os pensamentos recorrentes, não importa se eles são autênticos ou não, ou seja, é tudo aquilo que te tira do aqui e agora. Então, esse estado de Nirodha, segundo o próprio Patanjali, ele diz que esse estado é o nosso estado natural, é a nossa condição. Então, qualquer tipo de vritti, qualquer tipo de klesha, tudo isso não é da natureza humana. Tudo isso são processos que podem ser dissolvidos. Que a real natureza da mente humana é um estado de inteireza, de plenitude, de nirodha. Sobre os kleshas, eles, na verdade, eles são a raiz dos vrittis. Os vrittis pode ser um som, pode ser o galo cantando, pode ser um cheiro, qualquer coisa que te tire a sua atenção. Mas os kleshas, eles podem, quando a gente não consegue dissolver, entender, perceber essas questões, eles vão se manifestar lá na sua mente quando você está praticando yoga, quando você está sentado na sua almofada, meditando, aprendendo a meditar. Então, esses resíduos dos kleshas, dessas emoções, eles vão surgir, eles vão aparecer. Então, eles aparecem como ondulações da mente. Então, a raiz dos vrittis são esses kleshas. Então, é bem importante que a gente olhe para esses kleshas de uma maneira bem madura, jogar um pouco de luz para a gente entender como isso pode ser dissolvido. Existe um grande mestre de meditação que ele diz que quando a gente torna essas emoções conscientes no momento que elas surgem, ainda que for um pouco só, a gente consegue restringir as atividades dessas emoções e elas começam a se comportar como um adolescente na companhia de um adulto. E assim a gente deveria entender as emoções. Elas não tomam conta da gente o tempo todo, se a gente permitir. A gente pode ser o adulto ali na história, no meio da confusão. Isso requer um pouco de prática, que é isso que a gente faz na prática de yoga, de Hatha Yoga, que você faz com o seu professor. Quando o professor está te sugerindo um ajuste, um alinhamento, aprofundar a sua respiração, tudo isso tem várias funções. A função de preservar o seu corpo, evitando lesões, a função de expandir energia no seu corpo físico, no seu corpo sutil e principalmente trazer a sua mente ao que você está fazendo. Porque aí você consegue perceber. Quando você está fazendo um asana de yoga, você consegue perceber que determinado músculo está contraído, determinada articulação está limitada, coisas que você não consegue perceber no seu dia a dia.
Então isso é um processo de trazer a consciência cada vez mais para você. E quando você aprende a fazer isso no decorrer da sua prática de Hatha Yoga, você vai refinando essa percepção para aquilo que acontece na sua mente. Esse é o ponto. E quando a gente leva esse olhar para a mente, para as emoções, fora do tapetinho, você está aprofundando muito mais a sua prática. Você não está deixando nas mãos do seu tapete essa autoobservação, esse trazer a consciência. Então, levar o yoga para a vida vai nos facilitar nesse processo de autoconhecimento, que é o que o yoga quer. A gente precisa andar um pouquinho mais além do tapete. Então, Patanjali, lá no seu Yoga Sutras, ele fala dos kleshas detalhadamente. São 5. O primeiro deles é avidya. Avidya é traduzido como ignorância. Não ignorância intelectual, é a ausência de conhecimento de si mesmo, ausência de conhecimento sobre as coisas além da matéria, é ausência de sabedoria. Então, a vidya, ele, por ser essa ausência de conhecimento de si mesmo, inclusive, na verdade, ele é a raiz de todas essas outras aflições, todas as próximas 4 aflições. Porque se você não consegue se conhecer, se você tem essa lacuna, não tem essas respostas de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, enfim, essa grande charada da vida que nos leva, que nos conduz a buscar um autoconhecimento, não importa se é com yoga, se é terapia, enfim, ou os dois juntos que trabalham muito bem juntos. Então, quando você não tem essas respostas, você vai realmente experimentar alguma dose, algum nível de sofrimento. Patanjali fala que a vidya, essa ausência de sabedoria, ela, na verdade, a palavra que ele usa é kyati, que seria opinião, ideia, e muitos tradutores colocam também a palavra confusão, o que eu acho muito válido, que é o que a gente faz o tempo todo. O Patanjali fala que a vidya, essa ignorância, é confundir o si mesmo, que a gente não tem essa experiência, esse saber, com aquilo que não é o si mesmo. Então a gente confunde o que a gente é e troca essa percepção por um eu, uma identidade que não é plena, que não me traz todas as respostas. Então, ele fala também que é confundir o que é puro com o que é impuro. É confundir o que é permanente com aquilo que é impermanente. E o que é permanente nesse mundo material? Todas as coisas compostas, elas vão se dissolver. Então, a gente prefere realmente lidar com aquilo que lidar com aquilo que é impermanente como se fosse permanente. A gente valoriza demais as coisas que passam, né? As relações, o nosso corpo, enfim. Então a gente troca essa importância. A gente não quer jogar a luz sobre isso para entender realmente o que é permanente e o que não é permanente. Outra confusão que Patanjali fala, para falar sobre a vidya, é confundir as coisas que nos dão, confundir o prazer com a dor, literalmente. E olha só que interessante, porque na verdade a gente confunde o prazer com a felicidade. Isso é coisa muito comum. Tudo bem, a felicidade a gente não precisa nem pensar na felicidade final, a felicidade que o yoga propõe, mas momentos de felicidade. E esses momentos de felicidade que a gente experiencia na vida, normalmente eles não dependem de nada, não dependem nem de uma coisa, nem de uma pessoa. É um estado em que você se sente bem, se sente pleno, ainda que ele possa passar. Já o prazer não, o prazer é condicionado a alguma coisa, a alguma pessoa. Então, essa confusão que Patanjali está falando aqui, confundir a dor com prazer, tem a ver com isso. A gente busca o prazer muitas vezes aonde tem sofrimento.
Quantas e quantas vezes a gente faz esse mesmo caminhar? A gente cai sempre na mesma história. Você sabe que ali não vai sair alguma coisa legal, que vai sair sofrimento, e você vai lá porque é a fonte do seu prazer, e você não consegue dissolver isso, você não consegue separar as coisas, você não consegue enxergar o que tem depois do prazer, apesar de você saber. É muito incrível isso, como a mente funciona. Tudo isso em função de prazer. E a gente vai falar sobre isso também no terceiro klesha. Aí Patanjali, com essa dificuldade nossa, com essa confusão de perceber as coisas, o que é real ou não, o que é quem eu sou, quem eu não sou, toda essa confusão que é a vidya, a gente acaba criando essa identidade que não é plena, que não sou eu, que não vai responder essas questões, que não vai me trazer uma satisfação duradoura, né? A gente cria essa identidade, que é o segundo klesha, que é asmita, que é muito traduzido também como egoísmo, e a gente se apaixona por essa identidade, a gente se apaixona para as coisas que estão envolvidas com ela, a nossa aparência, as nossas realizações, os nossos prazeres, tudo que essa identidade ela te gera, aí você se apaixona por isso. E no fundo é como se fosse uma máscara, a gente não consegue ver, na verdade, as coisas que acontecem. A gente está ali realmente mascarado pelo prazer momentâneo, pela satisfação momentânea, mas em algum momento você vai sentir alguma lacuna, você vai sentir alguma insatisfação. Então, essa identidade que a gente se apega a ela também vai se apegar às coisas que dão esse resultado satisfatório, as coisas ou pessoas que vão dar prazer a essa identidade. Então, esse é o terceiro klesha, que é raga, que é apego. E o apego talvez seja um ponto muito importante para a gente olhar para ele. Porque Patanjali, ele não nega, por exemplo, o prazer. Apego às coisas e pessoas que nos dão prazer. Consequentemente, pode nos dar prazer. Por que Patanjali não nega o prazer? Lá no último sutra desse tratado de yoga, ele fala das metas que podem nos conduzir ao samadhi, que a gente precisa resolver para nos conduzir ao samadhi. E uma delas é kama. Kama lembra Kama Sutra, então é muito mal compreendido. Todo mundo acha que é só ter satisfação sexual. Não, é ter satisfação em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Ter experiência com arte, com cultura, enfim, você ter essa experiência prazerosa com as coisas que tem no mundo. Patanjali não nega o mundo, mas é importante a gente satisfazer esses prazeres. Então, voltando lá em raga, o apego. A gente se apega a essa identidade, a gente se apega às coisas, a gente se apega às pessoas, e isso nos cega. A gente não consegue ter clareza. Enquanto eu não estou próximo, eu não possuo essas coisas ou essas pessoas que de alguma forma vão me dar prazer, eu não consigo enxergar com um olhar de sabedoria as coisas que acontecem à nossa volta, à minha volta, né? E muito menos o que acontece dentro da mente. Aliás, uma mente que é permeada por essas aflições, ela realmente não tem nenhum tipo de clareza. E aí a gente fica submisso às pessoas, submisso ao prazer. A gente não consegue sentir ter uma experiência real, digna, autêntica de felicidade que não é condicionada a essas coisas e prazer. A esse apego é muito importante a gente olhar para ele. Inclusive, quando a gente estava falando de samadhi, nossa busca desse caminho de yoga, esses passos que Patanjali nos propõe para chegar ao samadhi, isso pode realmente nos trazer muito apego.
Patanjali previu isso, inclusive nesse tratado, quando ele começa a abordar esses aspectos iniciais do Samadhi. Ele fala que se você não abandonar esse estado em que você pode chegar, esses primeiros estágios, essa experiência de autenticidade, de plenitude, de inteireza, se você não abandonar isso, você não vai conseguir chegar ao Samadhi real. Então, o apego, ele é tão perigoso para a gente lidar no mundo material, tanto também nesse mundo espiritual, que cria esse orgulho, né? Quem teve alguma experiência bem próxima ao Samadhi, os primeiros passos, os primeiros aspectos, é muito difícil dissolver, porque não existe nada igual nesse mundo. Não, a gente não consegue perceber, ter uma experiência próxima ao que o Samadhi pode nos proporcionar. Então, isso é realmente muito perigoso se você se apega, se você quer ter essa experiência de novo e de novo e de novo. E não vai ter, porque a experiência final é quando você se dissolve, você não quer depender nem disso, dessa busca. Você aproveita o caminhar, aproveita o que você está aprendendo nesse caminho. Então, o apego realmente é algo que vale a pena a gente investigar, tanto na prática de yoga, de Hatha Yoga, principalmente para quem está começando. É natural que a gente goste de alguns asanas e não goste de outros, que a gente gosta só dos asanas e não gosta de pranayama. Que essa história de chakra, de energia, eu não acredito nisso. Enfim, continue praticando. Quando a gente começa se propõe a conhecer algo, a gente pratica, mesmo que as nossas opiniões fiquem ali falando, sabe? Então a gente vai dissolvendo um pouco essas opiniões e para que o yoga chegue na gente. Se a gente não der um passo, você não vai ter a próxima experiência. Então, continuar praticando e também se desapegando dos resultados dessa prática. Na verdade, isso é um outro sutra que Patanjali fala nesse tratado, Abhyasa e Vairagya. Prática constante e você se desapega dos resultados dessa prática. Parece muito doido, mas é importante. Então, é a cada dia caminhar, caminhar, caminhar e se desapegar. Porque senão, quando você tiver uma experiência muito intensa, vai ser muito difícil você se dissolver dessa experiência, você não querer mais experimentá-la. Então, quando a gente tem algum tipo de apego, todo mundo tem apego, quando esse si mesmo, essa identidade limitada, criada por nossa própria mente, que a gente começa a acreditar naquilo que a gente é, quando ela tem apego, lógico que ela vai ter aversão também às coisas que não dão prazer. Aversão, que é o duesha, que é esse próximo esse próximo klesha, duesha, a aversão é uma nuance do ódio, né? É uma nuance da raiva. A raiva, quando ela chega no momento de algum atrito com alguém e tal, se você não começa a se observar, ela vai chegar e tomar conta de você. É como se realmente a gente se transformasse na raiva. E é muito difícil se dissociar desse momento. Se você deixou ela chegar e tomar conta da sua mente, o seu corpo muda, o seu rosto muda. É muito incrível isso, que todo mundo percebe. Talvez você não perceba na hora, mas quando esse momento se esvai, você até se arrepende por causa das reações. Quando essas emoções tomam conta da gente e a gente sem consciência, a gente não tem consciência, a reação é imediata. E quantas vezes a gente se arrepende de uma reação? Por que a gente se arrepende? A gente se arrepende porque a gente não se vê naquele momento. A gente não se vê. Eu não sou assim. Essa é a nossa fala, né? Ai, não quis fazer isso. Então há uma contradição aí. Então, se tem contradição, tem algum tipo de sofrimento. Porque os kleshas, eles vão produzir sofrimento, eles produzem sofrimento.
Então a ideia aqui é ir lá na raiz, é investigar, e isso você faz no processo da aula de Hatha Yoga, porque pode vir algumas emoções desagradáveis, e não adianta você fugir. No primeiro momento, quando a gente não tem as ferramentas para lidar com isso, você não sabe fazer uma respiração, um pranayama, que tem um, um resultado assim rápido, você realmente fica refém das emoções. Mas com o passar da prática, você vai aprendendo a lidar, e a própria prática de Hatha Yoga, dos asanas, vão alinhando os nossos centros energéticos, purificando os nossos centros energéticos, e você começa a reduzir as reações. Todo mundo sabe disso. Quem já está praticando yoga há algum tempo percebe como o seu comportamento melhorou, quando você está mais calmo, mais tranquilo, menos reativo. Então, a doença, essa aversão, ela vai produzir uma outra emoção, que é o medo. Patanjali chama de abhinivesha, e é traduzido como medo da morte. E esse medo da morte, todo mundo tem medo da morte. Quem não tem? A gente não sabe o que acontece lá depois da morte. Então, a gente realmente prefere ficar nesse lado de cá que é mais confortável, que apesar da impermanência dos altos e baixos, a gente de uma certa maneira sabe lidar melhor. Agora, em relação ao medo da morte, que Patanjali também traduz como apego à vida, né? Que é, se você tem medo da morte, você prefere ficar aqui, né? Prefere se apegar à vida, porque aqui você tem experiência, pelo menos você tem experiências prazerosas. E a gente não quer parar de sentir nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de felicidade, porque ninguém quer ser infeliz, todo mundo quer ser feliz, isso é um fato, é uma realidade. Só que a gente busca essa felicidade apenas, muitas vezes apenas no prazer. E não está ali a fonte da felicidade. Então, esse medo, ele pode nos dizer uma série de coisas. Todas as aflições, elas podem vir nos mostrar aonde que tem ali uma questão para ser resolvida. Porque no budismo, por exemplo, eles falam dos kleshas. Os kleshas são extremamente importantes para a gente observar, porque se você não atenuar os kleshas, você não vai conseguir entrar no processo de meditação. E esses kleshas dentro do budismo, eles falam de 3 primeiro, seria a vidya, que é essa ausência de conhecimento, a ausência de sabedoria, o apego e a aversão. Mas tem aí os seus derivados também, né? Tem o medo, tem inveja, tem uma série de outras emoções derivadas dessas 5 principais ou dessas 3 principais dentro da escola de budismo. Então, o convite aqui dentro da prática de yoga, voltando para a nossa prática de yoga, é que a gente pode, quando a gente pensar o que o yoga vai em algum momento nos levar para sentar e meditar. Essa é a ideia. A gente, quando pensa em praticar yoga, a gente vem para a prática com vários objetivos: acalmar, aquietar a mente, aprender a respirar, aprender a parar, cuidar do corpo, enfim. Mas pensa que, além de tudo isso aí você já vai ter benefícios nas primeiras aulas. Pensa, o que a gente precisa, na verdade, é aprender a sentar. Aprender a ensinar a mente a descansar. Aprender a ver os processos que surgem, sejam eles bons ou não, agradáveis ou não. A mente, ela precisa desse cuidado, desse carinho. A gente só usa a mente para nos trazer os benefícios da vida, para te ajudar no trabalho. A mente faz parte desse processo, mas ela precisa desse tempo, ela precisa desse momento de descanso. E você precisa da sua mente plena, a sua mente te trazendo clareza, te trazendo leveza real. Porque não é fugir, quando a gente pensa em fugir dessas emoções, no primeiro momento, a gente quer fugir, a gente não quer sentir inveja, a gente não quer sentir ciúmes, enfim.
não é sentimentos, emoções agradáveis, né? A gente prefere fugir, mas se você sentar e observar e olhar, elas vão se dissolver. Então, dê esse presente para você, dê esse presente para sua mente. Permita-se entrar nesse estado de yoga, nesse estado inicial de yoga, que é dissolver esses pensamentos recorrentes, dissolver essas emoções, e você aprende isso praticando asana, sim. A gente não pode separar os asanas do processo de meditação. O processo de meditação é o asana também. Então, quando a gente começa a ter um pouco mais de coragem, porque a gente precisa de coragem, né, nesse processo, de parar e sentar, pelo menos 5 minutos. Quem consegue ficar 5 minutos sentado, de uma certa maneira imóvel, buscando alinhar o corpo com a respiração? Isso não é muito fácil, mas é possível. Se você consegue fazer isso durante 1 minuto, vai aumentando esse tempo. Vai se permitindo olhar para a mente. Que se você deixar, a mente ela quer fazer outras coisas, aí vem toda a sua agenda na sua cabeça. Então, cria um contrato aí com a sua mente. Se permita ficar pelo menos 5 minutos por dia em silêncio. Em silêncio você. A mente ela vai continuar produzindo pensamentos, continuar te lembrando de coisas que você fez, de coisas que você tem para fazer, mas a ideia aqui é você não interagir com ela, que aí se você para de interagir, ela não vai ter o que fazer, ela vai, de certa maneira, vai aprender a descansar. Então, leva o yoga para a vida. Obrigada. Namastê.